Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é paraense, advogado, churrasqueiro, professor e instrutor de American Barbecue. Ele que é o Cacá de Belém, Edivaldo Caribé. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Caribé. Cacá foi boa aí, né? Pô, prazerzaço aí, Rodrigo. Esse convite para mim veio, acho que em boa hora. Eu tenho trabalhado muita coisa, pesquisado muita coisa para acontecer. Eu acho que na vida de todo mundo aí do meio do barbecue, né? Esse ano foi um ano meio parado, mas todo mundo aproveitou para estudar, para pesquisar, para testar. E é um prazerzaço aí estar junto contigo aqui nesse programa, o podcast. Eu queria te parabenizar, uma iniciativa excepcional para o American Barbecue, para o crescimento do barbecue e do churrasco em si no Brasil, né? Parabéns aí pela iniciativa. E é uma honra estar aqui contigo nesse bate-papo. Opa, cara, que legal. Eu que agradeço as palavras, agradeço a presença também. Acho que vai ser um papo bem legal pra gente falar de vários assuntos que às vezes não estão tão na pauta aí, né? E queria falar pro pessoal também que esse programa é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP, então prestigia os nossos apoiadores lá, dá uma força pra gente. Caribé, pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta? Então, eu me chamo Edivaldo Caribé, né? Mas no meio do churrasco me chamam de Caribé. O meu perfil é Caribe BBQ na rede social, e aí o Caribé, todo mundo me conhece mais pelo Caribé. Então, pode seguir na conversa aí me chamando tranquilamente pelo meu sobrenome, Caribé. Legal. E aí, qual que é a tua relação de vida com a cozinha, cara? Então, cara, eu sou advogado, né, por profissão, me formei em Direito já desde 2002, exerço advocacia, sou advogado público há quase 12 anos, e a paixão pela cozinha vem desde criança, né, primeiramente comendo, né, meus pais, a minha família toda é baiana, e eu passei grande parte da minha vida no meio rural, fazenda, sítio, e aí a vivência dos meus pais, minhas tias, avós, cozinhando, fazendo pão, e aí eu ficava sempre lá do lado, né? Sempre fui muito mimado pelas tias e pela mãe, então eu comia bastante. E aí na realidade, veio da infância mais de fato, botar a mão na massa mesmo, começou quando eu tive que morar em Salvador sozinho. Eu me formei em Direito e fui estudar em Salvador para concurso público. Lá eu morei com a tia e lá eu tive a necessidade de começar a cozinhar. E aí eu peguei gosto, né? Então foi um prazer. Comecei a cozinhar, não foi por obrigação, mas acabou se tornando um prazer. E aí era aquele momento que eu tinha para relaxar, porque eu passava o dia inteiro estudando, era na cozinha. E aí comecei a fazer teste mesmo, começava a ler receita. Não sou formado em gastronomia, né? Minha formação é direito, mas eu sempre fui um cara muito estudioso e gosto de meter a mão na massa e aprender e fazer o melhor de sempre de tudo que eu faço. Então eu comecei a cozinhar muita coisa da cozinha baiana, peixes, frutos do mar, algumas coisas da minha infância eu sempre coloquei no prato, e aí a minha família lá em Salvador, sempre no final de semana eu fazia alguma coisa diferente. E aí, dali para frente eu não parei mais. Então, basicamente foi isso, né? O churrasco já veio um complemento a isso tudo. Isso lá por 2015, salvo engano, 2016, é que eu comecei a gostar do churrasco, né? Eu passei a ter sacada gourmet. Eu acho que muita gente da nossa faixa etária vivenciou um pouco dessa realidade, né, com os apartamentos, os prédios sendo construídos com sacada gourmet. E aí, como eu já adorava cozinhar, o churrasco veio como complemento. Só que aí, mais que complemento, isso acabou se tornando um hobby e paixão, né? Eu fui picado por esse vício do churrasco, e de 2016 para frente eu resolvi, olha, eu vou aprender, comecei a fazer curso,
Me envolvi muito com o churrasco, fazendo curso, queria aprender de fato, aprender não só como preparar o churrasco, aprender a tudo que envolve o meio do churrasco, sobre corte, sobre gado, e me meti nos eventos de churrasco, né? Minha esposa, meu relacionamento foi um pouco abalado nesse período, porque eu resolvi me inscrever como voluntário em festivais de churrasco, né? Do nada, o primeiro festival de churrasco que eu fui voluntário, eu vi na internet, churrascada, Ribeirão Preto, eu acho que foi em 2017. E aí eu fui lá, me inscrevi, fui aceito e fui bater em Ribeirão Preto, né? Ah, e lá em Ribeirão Preto eu me encantei ainda mais por esse mundo. Eu fui destacado lá na estação do Portela para fazer boi inteiro, e aí passei a madrugada anterior ao festival todo lá, não saí de perto, né? E aí lá eu tive o primeiro contato com o American Barbecue, tinha a estação lá do BBQ Tour, né, do Panhoca e do Sander, na época, e a King, salvo engano, estava lançando o equipamento no festival. E aí eu me encantei por aquilo, pelo sabor do brisket defumado, e além da defumação em si, mas o próprio universo, o meio de churrasco. Fiz excelentes amigos ali, que eu guardo até agora, até hoje, para a vida inteira, e muita gente boa eu conheci, e aí, a partir dali, eu me entranhei muito mais nesse mundo. Conheci lá na minha estação, trabalhando comigo, o Boca, que é um parceiraço, o cara entende muito, o Luiz Fiore, o Thiago Derrori, lá de Goiás, o Thiaguinho, que é gente boa pra caramba, e o cara manja muito no fogo de chão. E outros tantos chefes de cozinha aí, que passaram a conviver, muitos dos voluntários que estavam lá, eu reencontrei em outros festivais, fui em outros festivais de churrascada, comecei a me voluntariar em vários, viajei aí pelo Brasil, em alguns festivais que começaram aqui no Norte também, até que comecei depois de um tempo, me tornar chefe de estação. Não, mas você começou bem, hein, cara? Começou já de primeira na estação do Portela, começou muito bem. Pois é, na realidade, o que eu pensei? Óbvio que eu começar a estudar, ler, fazer leitura, isso aí eu já fazia. Como é que funciona? A parte teórica é muito importante, mas a prática é o dobro de importância. E como é que eu teria prática? Eu vou começar a participar de festivais, vou me voluntariar e aprender com quem está à frente disso aí, que já está há muito tempo trabalhando com isso, e, cara, foi sensacional, é uma experiência que eu levo para a vida toda, aí, os festivais em que eu fui voluntário e passava a madrugada ajudando, principalmente churrascada. Agradeço muito ao Botino lá no início, gente boa pra caramba, toda churrascada que eu ia, eu levava uma cachaçinha de jambu daqui, né, o Botino sempre esperava a cachaçinha para beber na madrugada, e o pessoal ficava... E aí, nisso, eu criei e fiz muitas amizades no meio. Legal. Você acha que ser voluntário é importante, assim, nesse mercado, por essa experiência e tudo mais? Cara, é muito importante, né? Eu digo que no meio do churrasco é o principal estágio para alguém que queira, de fato, se envolver e trabalhar com churrasco, viver do churrasco, ou aprender sobre churrasco, porque lá você tem noção não só de como fazer o churrasco, você acaba tendo contato com todas as técnicas de coação, porque nesses festivais você tem as steaks assados, tem os fogo de chão, boi inteiro, costela, e hoje em dia é muito mais frequente o American Barbecue. Então, de tudo você vê lá e de tudo você aprende, olhando, praticando. Cara, isso para quem trabalha com churrasco, quer aprender na prática, é a melhor escola. Legal. E aí você começou depois a ter o seu trabalho reconhecido, como você falou, acho que primeiro na sua região, né? Exato. Aqui logo depois criamos aqui uma confraria, né, que é o Jambu BBQ. Isso em 2017 ainda, eu e mais dois amigos criamos essa confraria com a ideia de reunir quem estava envolvido com churrasco aqui no estado do Pará.
e para não só trocar experiência, fazer network e começar a desenvolver o mercado aqui, né? Em Belém, no estado do Pará também, o churrasco é muito forte. Mas o churrasco que hoje a gente conhece, de boutique de carne, o churrasco mais gourmetizado, isso foi de 2016, 2017 para cá, que deu boom aqui no estado do Pará também. E aí criamos a Confraria em 2017, e a partir daí eu comecei a me envolver muito mais, né? Por meio da Confraria, trouxemos aqui, começamos a praticar o American Barbecue aqui, isso em 2016 para 2017, pessoal, que ninguém conhecia o American Barbecue, salvo um ou dois que já faziam em tambor. Então a gente começou a produzir equipamentos aqui de forma artesanal, e aí resolvemos trazer o Daniel Lee. Acho que foi em 2018, o Lee veio fazer o primeiro curso de American Barbecue aqui no Norte. E aí, muita procura, muita gente gostou, porque muita gente não conhecia, e coincidiu também de ter um primeiro festival de churrasco aqui, com a presença do Daniel Lee. Não tinha pit smoke quando ele veio aqui, acho que foi 2017, ele fez um cinder block, um brisket de Nelore, né? Mesmo sendo Nelore, o Lee entregou uma proteína sensacional e todo mundo ficou maluco, né? E aí, a partir disso, acabou movimentando o mercado. E aí, o que a gente fez? Bora movimentar o mercado do barbecue, todo mundo era apaixonado por churrasco, mas também passou a ser apaixonado pelo American Barbecue. E aí começamos a movimentar, realizando cursos, realizando pequenos eventos, e aí já começamos a ter contato com a Kings, compramos nossos primeiros equipamentos, e aí a coisa começou a crescer, começamos a organizar eventos, e eu também, e aí a partir daí eu também a, participei de alguns outros cursos, né? A Kings trouxe a primeira vez a KCBS aqui para a Kings, não, a Pitmaster Brasil, trouxe aqui pela primeira vez o pessoal da KCBS, fomos aqui uma equipe toda do Pará lá para esse primeiro curso, de formação de juízes, né, porque já tinha a ideia, Daniel, seguir no projeto lá de realização de competições. Fomos, acho que 6 pessoas daqui realizar esse curso. Esse curso estava lá a Júlia, todo o pessoal que ia competir pela Pitmaster Brasil na primeira competição. Teve uma competição lá organizada durante o curso também, né? A gente acabou se destacando lá, tiramos a melhor costela, eu acho que foi a nossa posição, foi o quarto lugar nessa competição, e aí o pessoal ficou muito empolgado com isso. E aí eu resolvi abraçar a causa, né? O pessoal não tinha muito tempo para estar cuidando disso, eu vou abraçar a causa e vou trazer essa competição aqui para o Norte. E aí me tornei parceiro da Pitmaster com o Lee, além de instrutor, que eu passei a virar instrutor de barbecue lá, me formando com a Pitmaster. Na época foram poucos instrutores, que veio aquela história da chancela da Pitmaster, eu fui o único aqui do Norte a passar e certificar com a certificação com a chancela da Pitmaster Brasil, e além disso organizei a primeira competição, que foi a etapa regional Norte aqui, que inclusive a Kings nos apoiou aqui com os equipamentos, então foi uma experiência excepcional aqui para o crescimento e desenvolvimento do barbecue no Norte. E aí passei a realizar cursos, né? Fui para Manaus, já fui para Porto Velho, e aí a ideia é exatamente essa, movimentar o mercado, a região aqui, difundir a cultura do barbecue aqui na região, e aí de um tempo para cá, trazendo uma pegada diferente, né? Eu acho que o papo vai se desenrolar aqui, você vai perceber que eu também sou muito apaixonado pela cozinha brasileira e também sou apaixonado pela cozinha da minha região. É importante a gente trabalhar essa parte de história, é, uma, de fazer esse resgate cultural histórico da nossa cozinha, porque o barbecue em si está atrelado a tudo isso, né? E se a ideia é que, de fato, o barbecue pegue no Brasil, que, de fato, vire uma técnica de coação que passe a se tornar habitual do nosso dia a dia, do dia a dia do brasileiro, é preciso que o barbecue esteja adaptado
à nossa região, aos gostos, que a gente passe a utilizar produtos, ingredientes nossos. Essa adaptação é, assim como qualquer outra técnica de culinária, é necessária. Mas foi basicamente isso, Rodrigo. Então, eu me passei a me tornar instrutor. Hoje sou instrutor de barbecue. Levo aqui para o norte inteiro essa ideia de difundir o American Barbecue com uma pegada regional, com a necessidade, na realidade, de da gente valorizar a nossa diversidade, valorizar a nossa cultura, os nossos ingredientes, isso não só aqui na nossa região, né? Em todas as regiões é importante que a gente comece a abordar o American Barbecue com esse prisma, né, de valorização, de difusão, óbvio, como técnica culinária, mas adaptada à nossa realidade, ao gosto do brasileiro. Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar um negócio, voltar um pouquinho só na história. Dessa primeira vez que o Daniel Lee teve por aí e deu curso, começou a ensinar a galera você falou que já estava fazendo. Quando o pessoal que não tinha tido muito contato prévio provou do Daniel, achou muito diferente do que eles já faziam, como é que foi foi um choque ou falou, opa, estamos no caminho certo? O que que acontece, né? A gente fazia, basicamente, nós cometemos os mesmos erros de quem começou a fazer American Barbecue no Brasil, que é aprender a técnica americana, a teoria toda americana e utilizar tanto os insumos, toda a teoria e as proteínas do American Barbecue para cá, né? E aí a gente começou a achar que o nosso brisket ia ter o mesmo tempo de cocção, a necessidade de tempo de fumaça, a quantidade de tempero e a coisa não, o sabor não ia ficando tão agradável, né? Então, quando a gente começou a perceber que, primeiro, que aquilo que a gente está comendo, a gente tem que gostar, né? Independente de a gente estar aplicando aqui a mesma técnica que a gente leu nos livros dos ícones lá dos pitmasters americanos e dos livros que a gente tem disponível no mercado, a gente precisava adaptar, né? Porque a nossa proteína é diferente, o nosso paladar é diferente, os nossos hábitos, os nossos costumes são diferentes. E o Daniel trouxe pouco isso, né? O Daniel, na realidade, ele veio para desmitificar muita coisa, para mostrar, olha, não é um bicho de sete cabeças, o negócio é simples, basta que a gente siga alguns caminhos aqui que a coisa se desenvolve. E a partir daí a coisa se desenvolveu, se desenrolou, né? Tanto que a gente acabou tendo público aqui para realizar uma competição de American Barbecue, né? Foi historicamente a primeira vez que acontece uma competição no norte do país. E foi bem legal, né? Porque teve interesse de pessoas do interior do estado, veio uma equipe de Macapá, veio gente de Manaus, veio uma equipe do Maranhão para cá, por mais que seja Nordeste, a proximidade, nós somos fronteira aqui com o Maranhão. E aí uma equipe do Maranhão veio para cá, então foi uma vibe muito boa, né? E aí a gente movimentou mesmo aqui, né? Essa primeira leva de juízes que foi formada nessa primeira turma lá da KCBS nos ajudou aqui na competição. Muitos deles acabaram competindo, mas alguns ajudaram como juízes. E o Lee veio para cá durante a competição também e formou novos juízes. Nessa formação de juízes eu priorizei profissionais que trabalham com gastronomia, chefe de cozinha, então a gente teve um corpo de jurados aqui muito qualificado. E foi uma experiência excepcional aqui, né? Esse ano, infelizmente, 2020, a gente ia realizar uma outra competição aqui, já tinha previsão até de duas competições, Belém e Manaus, mas todos os projetos tiveram que ser postergados em razão da pandemia. Me formei, além de juiz pela KCBS, também me formei com a KCBS e sou um dos poucos, junto com alguns outros colegas aí da Pitmaster, capitães de mesa, né? Fui juiz de competição lá na etapa de Salvador, fui chefe de estação lá da edição do Fogo, em Salvador, que a competição etapa regional Nordeste ocorreu também lá em Salvador, e aí lá eu fui juiz da competição. Da final em São Paulo também atuei como juiz,
É uma experiência excepcional. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Infelizmente, passamos por esse momento, estamos passando por esse momento de pandemia. Espero, Deus, que a coisa se resolva ao longo desse ano aí, a gente consiga ter uma certa normalidade para voltar todos os planos, né? Todo mundo sofreu muito com isso, mas foi um mal que, de algum modo, foi necessário para a nossa sociedade, né? A gente passou a repensar muita coisa, tendo que se adaptar com essa nova realidade. E, se Deus quiser, as coisas vão se adequar aí ao longo desse ano, para que os planos e os planejamentos e os sonhos sejam, a gente consiga colocar em prática. Com certeza, cara. E aí você falou de trazer outras proteínas para as competições e tal. O que você mistura de influências locais, de influências regionais com as técnicas da defumação? Então, Rodrigo, o que eu sempre prego nos meus cursos, nas consultorias que eu faço, né? Eu não falei isso, mas eu já tenho feito consultorias para alguns restaurantes locais, estou indo para Manaus também fazer. E o que eu sempre prego? Ó, beleza, vamos fazer defumação, barbecue, mas vamos utilizar os nossos ingredientes. E aí, quando se fala em Brazilian barbecue, o que a gente acaba, eu acho que é um erro que a gente acaba cometendo, né? O Brazilian barbecue não é pegar a técnica do American barbecue, pura e simplesmente começar a pensar, pegar uma proteína, jogar lá no defumador, pegar um tempero do dry rub e colocar, eu acho que é muito mais que isso, né? O que a gente precisa, na realidade, que a defumação em si, a técnica do American Barbecue, é uma técnica de coacção. A defumação em si, ela já tá, por mais que se falem, ninguém tinha o hábito de comer a carne defumada, entre aspas, né? O brasileiro, isso desde antes do descobrimento dos novos povos que aqui viviam, já consumiam carne defumada, é o nosso moquém, né? O nosso moquém, que é a mesma estrutura da barbacoa, que é uma das teorias que o barbecue advém, a palavra barbecue vem da barbacoa, que é uma estrutura de madeira que era utilizada pelos índios lá da América Central, lá do Caribe, o chamado povo Tainos, é o mesmo moquém, é a forma de defumar a proteína. E eles defumavam, via de regra, aquilo que tinham na natureza e a disponibilidade deles. Aqui os nossos índios defumavam peixe, defumavam frutas, legumes, carnes de caça. E a defumação em si, enquanto técnica, ela é basicamente, ela serve para quê? É para, primeiro, conservar os alimentos, trazer sabor para os alimentos e trazer uma textura adequada ao paladar humano, uma textura que facilite a degustação, né? Quebra do colágeno, que ela fique mais macia. E é basicamente isso que os índios faziam também, quando consumiam certas proteínas mais duras, a proteína ficava lá no moquém sendo defumada por várias horas, para quê? No caso do peixe, obviamente que não. O peixe, eles faziam utilizavam o peixe também para secar e desidratar, para produzir a farinha de piracuí. Mas o próprio peixe defumado em si era utilizado rapidamente a defumação e tinham outras proteínas mais duras, né? Carne de caça são carnes muito duras, então ficavam lá o dia inteiro. E era exatamente não só para garantir a conservação daquele alimento, mas garantir que aquela proteína fosse desmanchado o colágeno e eles conseguissem ter um aproveitamento total do animal e consumir aquilo. Isso não só aqui no Brasil com os nossos índios, mas a origem lá da barbacoa também da mesma forma, né? E o desenvolvimento do barbecue ao longo do tempo, né? Eu estou falando isso, Rodrigo, eu até aproveito a oportunidade para te falar que eu aproveitei o ano de 2020 aí para fazer uma pesquisa profunda, e é dessa pesquisa, e não só da pesquisa, mas dos experimentos que eu tenho feito ao longo de 2020, né? Você me perguntou quais proteínas, o início da pergunta foi essa, que proteínas eu acabo utilizando? Aqui eu acabo utilizando muito daquilo que a gente tem de mais abundante. Eu defumo muito os nossos peixes,
Utilizo os nossos temperos no preparo dos temperos líquidos e secos. Eu já fiz um dry rub aqui com base na maniva desidratada. A maniva é a folha da mandioca que é utilizada aqui para um dos pratos típicos, que é a maniçoba. Utilizo muito o tucupi, o jambu, a alfavaca, a chicória. Isso, e utilizo certas técnicas também. Usei o equipamento Pit Smoker para utilizar técnicas já rudimentares, né? Na Bahia no Recôncavo Baiano tem a carne de fumeiro, que já é feita há muito tempo pelos negros lá do Recôncavo Baiano, que é basicamente a manta do porco curada no sal e depois defumada por muito tempo. É defumação, cura e defumação. E utilizando o pit smoker para mostrar, olha, a gente não precisa e pode comercializar com melhor resultado utilizando um equipamento mais adequado para defumação. Pit smoke é um equipamento evoluído de defumação, mas a técnica de defumação é a técnica de defumação básica, é colocar a carne em fogo indireto em contato com fumaça. Isso é a técnica, né? Então, o emprego dessa técnica pode ser utilizado em qualquer equipamento. O pit smoke é o equipamento evoluído, é a técnica evoluída nos Estados Unidos para a defumação em si, mas a defumação não foi criada nos Estados Unidos, é uma técnica que lá foi iniciada com os índios lá da América Central. E aqui os nossos índios também consumiam carne defumada. O que aconteceu, e é importante destacar isso, é que aqui no Brasil, diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, os portugueses acabaram empobrecendo a cultura indígena, né? Por quê? Porque certas coisas que eles entendiam que não era bom ao paladar deles foi jogado de escanteio, né? Então, o moquém é uma das coisas. Então, o moquém, o consumo de formigas, certos hábitos dos povos indígenas daqui foram colocados para escanteio. E aí, diferente do que aconteceu lá, né? Porque acaba que essa técnica de defumação indígena passou a ser utilizada pelos negros, dos escravos, lá principalmente no sul dos Estados Unidos, na época lá posterior à colonização, e aí essa técnica em si continuou a ser desenvolvida por necessidade, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente passou a conservar certas regiões dos alimentos somente com a cura, né? Então, temos hoje, em qualquer parte do Brasil, com diversos nomes, a cura realizada, a carne de sol, a carne do sertão, todos com processo de cura, mas o uso da fumaça mesmo foi meio que descartado, muito por conta dessa atitude dos portugueses aqui, que acabaram empobrecendo um pouco a, a nossa cultura, os nossos hábitos alimentares. Mas eu acho que é um momento de resgate. Eu aproveitei para dizer aí que esse estudo que eu fiz, esse aprofundamento todo, ele acabou rendendo um livro, Rodrigo. Ao longo de 2020, eu redigi um livro. Esse livro está bem bacana, que eu trabalho muito essa parte histórica, trabalho essa necessidade de resgate, trabalho a necessidade da gente ter essa cultura do barbecue desenvolvida de forma distinta em cada região do país, considerando e observando e respeitando as regionalidades, né? A gente tem aqui 6 biomas, então a gente tem uma riqueza absurda, né? Temos Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, e todos esses biomas muito ricos, né? Muito ricos de espécies, muito ricos de temperos, muito ricos de produtos, proteínas. E óbvio que uma American Barbecue, aqui a técnica de defumação, o barbecue em si, ele tem tudo para crescer. O churrasco é uma preferência nacional. O American Barbecue é uma técnica que o brasileiro, de algum modo, já teve contato com a defumação na charcutaria. A técnica de defumar alimentos que foi desenvolvida nos Estados Unidos, aqui também as nossas etnias indígenas já consumiam. Infelizmente, por conta da agressão lá que sofreram
no momento do descobrimento, entre aspas, né, muita coisa foi perdida, muita coisa foi abafada. E acabou que essas certas tradições e culturas indígenas acabaram, por conta disso, sendo colocados para baixo do pano e permaneceram apenas sendo utilizadas por populações menos favorecidas, classes menos favorecidas. E aí, se a gente levar o papo aqui, Rodrigo, com relação a isso, a gente vai longe, porque vem a questão da, da culinária brasileira, da questão é, da divisão de classes ali entre burguesia, entre populações pessoas mais favorecidas e menos favorecidas. Certos hábitos alimentares foram taxados como hábitos, a comida de pobre, e a carne defumada em si, assim como alguns certos preparos indígenas, ao longo da história do Brasil, foram relegadas a isso, né? Por quê? Porque o hábito de comer europeu, o hábito de comer francês, o hábito de comer da burguesia portuguesa, que acabou matando em si muito da nossa cultura. Quer dizer, como eu estava falando lá atrás e me perdi um pouco com relação à diferença do que aconteceu aqui no Brasil e aconteceu lá nos Estados Unidos, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, acabou que o barbecue em si ele passou a ser um símbolo culinário americano, né? Ele acabou teve uma capacidade de criar uma unidade em toda a população americana, né? Isso é muito raro entre os países de história colonial, os países colonizados como o Brasil, né? Por quê? Porque, via de regra, acaba que a influência do colonizador é muito mais forte, muito mais por conta da forma que ocorreu a colonização, né? Com força, com morte. Então, é basicamente isso, Rodrigo. Eu, espero que ao longo do primeiro semestre essa obra seja publicada. Eu senti uma oportunidade, uma necessidade do nosso mercado de ter uma obra publicada sobre barbecue, mas eu não queria fazer uma obra sobre barbecue traduzida, né? A minha ideia não foi pegar um livro americano e traduzir ipsilíteres aqui para a nossa língua, que eu não deixaria legado nenhum, né? A ideia, diferente disso, óbvio que eu trabalho a parte técnica, porque o American Barbecue é importante, conhecimento da base teórica e técnica, principalmente por conta da evolução do barbecue ao longo do tempo, com uma parte de química alimentar, tudo isso, né? Mas, além disso, eu trago a reflexão para tudo isso, para toda essa história, essa necessidade de resgate da nossa cultura, dos nossos hábitos alimentares, da necessidade de nos conhecermos enquanto povo, né? Conhecermos as nossas regionalidades, conhecermos a nossa história cultural, alimentar, e é uma oportunidade única, né? Acaba que a gente, de um modo ou de outro, acaba às vezes valorizando muito o que é de culinária internacional, e a gente acaba não voltando os olhos para a riqueza gastronômica que temos aqui, né? Com A certeza, gente, cara. a gente percebe, e vocês aí no sul do país perceberam, São Paulo e Rio de Janeiro são os principais centros aí de, de, de recebimento de gastronomia internacional, né? Tivemos a época dos sushis, e São Paulo é rico por isso, né? Tem uma diversidade absurda de culturas, todas convivendo ali, né? E aí a gente tá num momento legal, porque a gente percebe que o American Barbecue tá crescendo, tá ganhando visibilidade. Quase todos os festivais nacionais a gente sempre tem lá um pitch sendo um pitch em alguma estação. Aqui em Belém, imagina em São Paulo, o resto do país, mas aqui em Belém, Manaus, já temos casas produzindo carne defumada, né? O momento de aceitação é interessante. O brasileiro está aceitando muito mais coisas que eles entendam como exóticas ou coisas que não sejam do paladar. Esse é um momento importante. Mas é um momento importante não para a gente colocar o American Barbecue aqui no país e simplesmente
esperar que ele desça goela abaixo do brasileiro. E por quê? Porque a gente vai perder uma oportunidade de exatamente resgatar as nossas origens, valorizar os nossos produtos, os nossos ingredientes. Eu falo aqui na Amazônia, que é o trabalho que eu faço aqui, mas tem muita gente fazendo também, né? Tem o Manolo lá fazendo um trabalho no Centro-Oeste excepcional, tem o Caco Marinho em Salvador, tem o Léo lá em Recife. Muita gente já está se voltando para isso. A, a reflexão que eu coloco é que a gente tira esse estigma de repente, de Brasília em barbecue apenas pincelando certas coisas, mudando a proteína ou coisa do gênero, né? Eu acho que é o momento da gente trabalhar uma cozinha de fusão. A técnica do barbecue é uma técnica que a gente tem que utilizar, a modernidade que ela trouxe em química alimentar, em equipamentos, isso precisa ser valorizado, mas a gente tem que aproveitar os nossos ingredientes, aproveitar as nossas proteínas, porque isso é fundamental para que a gente consiga consolidar de fato o barbecue aqui, enquanto consumo de carne defumada. Eu acho que é importante esse resgate. E aí, quando a gente fala de culinária, a gente percebe que na gastronomia em si, a ideia de valorização de ingredientes, ela já veio lá, esse novo paradigma culinário do mundo contemporâneo, ele já foi capitaneado lá pelo espanhol Ferran Adria, né? Que ele aponta que a necessidade exatamente de valorização da chamada de cozinha de ingredientes, ruptura com a cozinha tradicional francesa, cozinha tradicional asiática ou coisa do gênero, e a gente possa mesclar tudo isso, trazendo coisas novas, valorizando ingredientes locais, regionais, utilizando técnicas modernas, agregando esses ingredientes, mesclando técnicas também. Eu acho que é um momento excepcional para que a gente, de fato, consolide um American Barbecue, mas seguindo esse prisma, essa lógica da necessidade de valorizar os nossos ingredientes e de valorizar a nossa cultura gastronômica. O Brasil é um país muito rico, uma cultura muito rica e principalmente, é um país que tem uma variedade absurda de quantidade de espécies animais, de fauna e flora, né? Então, não tem necessidade de importarmos o American Barbecue exatamente como é produzido e consumido lá, porque lá tem a história americana, ele é consumido pelo americano e o americano está habituado a consumir aquele alimento com aquele sabor. No nosso caso, a gente tem que valorizar o que é nosso, usando, obviamente, o barbecue apenas enquanto técnica. Maravilhoso, cara. A gente sempre fala aqui de aprendizado, de estudo, de capacitação, e para aprender com quem sabe muito, segue a Kings Barbecue nas redes sociais, porque no canal do YouTube, por exemplo, sempre tem vídeos muito bons rolando, conteúdo muito legal, e os cursos também estão acontecendo sempre. Inclusive, agora dia 27 de março de 2021, vai rolar o primeiro curso prático de American Barbecue do Brasil, exclusivo para mulheres. E quem vai dar esse curso é ninguém mais, ninguém menos que Paula Labac e Júlia Carvalho. Já pensou? Mas se você está ouvindo depois dessa data, ou se você não é mulher, fica ligado na agenda da Kings, que eles sempre lançam novas datas, não deixa de fazer, porque os cursos deles são completíssimos. Ô Caribé, e cara, como é que foi ver uma equipe que saiu aí do Pará, ganhar o Nacional e ter o desempenho fantástico que eles tiveram no Campeonato do Texas? Era esperado que uma equipe, digamos assim, fora do eixo São Paulo, na verdade, tivesse um desempenho tão legal no Nacional e no Texas? Cara, foi fantástico, né? Óbvio que não era esperado pelo eixo Rio-São Paulo, mas para a gente que está aqui vivenciando o dia a dia, para a gente que sabe como a coisa está se desenvolvendo, se desenrolando, com quem está envolvido com a coisa, não foi tanta surpresa, né? A gente sabe. Por quê? Porque o que tem que ser as equipes que começaram e têm pretensão de competir aqui no Brasil nas próximas competições tem que levar em consideração. Quem julga são os juízes. E o que os juízes julgam? Comida boa, né? Então, comida boa pode ser produzida em qualquer canto do país, né? É aquilo que eu falei, ó. A variedade, a riqueza da nossa gastronomia brasileira é tanta
que a gastronomia da Amazônia, a gastronomia do Cerrado, a gastronomia do Nordeste produz comidas de qualidade. É aquilo que eu falei, o American Barbecue é uma técnica. Basta aplicar a técnica para todo aquele corpo de informações, toda a carga cultural que cada equipe traz da sua região. Foi uma experiência excepcional, óbvio que teve surpresa, não digo que não, porque a composição de jurados lá em São Paulo tinha muita gente de outras regiões e a Pitmaster procurou exatamente fazer isso, para não, de repente, beneficiar equipes de São Paulo, colocar a maioria dos juízes de lá. Então, a Pitmaster procurou mesclar e trazer juízes de todas as regiões. E óbvio tendo a base técnica e você fazendo comida boa, o juiz vai analisar e o resultado vem, né? Mas foi fantástico. Por quê? Porque isso mostrou, primeiro, que o American Barbecue não é só São Paulo. Comida de qualidade, seja barbecue, seja pescado, seja churrasco, é feito em qualquer canto do país. Basta que a pessoa tenha dedicação, preparo, e aí a competição é muito disso, né? Você tem que estar preparado para a competição, saber competir. Tanto que a equipe lá, vencedora da etapa Nordeste na Bahia, salvo engano, foi o terceiro colocado. Então não existe essa de é American Barbecue, é uma técnica nova, São Paulo vai, vai, vai ganhar tudo. Então, a informação chega, hoje em dia, com a internet, a informação chega com a mesma qualidade, óbvio que raras exceções, mas chega com qualquer lugar do Brasil hoje em dia. Né? Não é antigamente que ninguém tinha internet. Então, todo mundo aprende com livros, aprendeu American Barbecue com livros, com vídeos de internet, é aquilo que eu falei, era uma técnica nova para cá, a gente não tem material produzido, de um tempo para cá que passou a ser produzido, né? Hoje a gente tem muita coisa rodando, muita informação rodando, muita coisa de qualidade, mas foi sensacional a equipe daqui do norte do Pará, do norte do Brasil, do Pará, ser campeã nacional, né? A equipe Churras de Patrão lá, do meu amigo Daniel Araújo, que faz parte da confraria, o Cláudio Honor também, que faz parte da nossa confraria Jambu. Eu, quando tive a missão de conduzir e organizar a etapa regional, eu me abdiquei de muita coisa. Uma delas foi competir a competição, que eu tinha a maior vontade de competir, né? Infelizmente também fiquei de fora, né? A equipe nacional, a equipe Churras de Patrão ganhou vaga para disputar em Houston, disputar em Sydney, e inclusive, que muita gente nem sabe, eles foram convidados pela KCBS, receberam um convite para o The Jack, né? Nunca uma equipe brasileira competiu lá. Infelizmente a pandemia atrapalhou muito os planos, né? E em Houston eu já estava designado lá junto com a equipe da Pitmaster para acompanhar a equipe daqui, para ser uma comissão técnica formada. Infelizmente, na mesma data, eu tinha uma viagem com a minha família para Disney, né? Família sempre em primeiro plano, né? E aí eu não pude, de forma alguma. Era exatamente a competição ia começar um dia posterior à minha chegada nos Estados Unidos com meus filhos e esposa. E eu não pude acompanhar e ajudá-los lá. E nem precisou da minha ajuda, tiveram um resultado excepcional para o Brasil, né? É para exatamente mostrar comida de qualidade é feita em qualquer lugar, qualquer canto do Brasil. E a gente mostrou isso, né? Lá nos Estados Unidos. A equipe foi, acho que foi 21º lugar geral, né? Eles pegaram 11º no frango, 17º no brisket. Foi o melhor resultado de uma equipe brasileira ao longo da história, de todas as outras competições. A equipe da Pitmaster já tinha competido lá antes, né? E foi excepcional. Ia ter a competição, eles iam participar na Austrália, né? Midstock, eu já tinha comprado, inclusive, as passagens, tirei visto para acompanhá-los lá, né? E aí o Bruno Salomão, salvo engano, mais só o Marcinho,
íamos acompanhá-los lá em Midstock, na Austrália. Infelizmente veio a pandemia, tive que cancelar a viagem, eles também. Espero que isso tenha sido postergado e eles consigam ainda ter direito a participar da próxima competição, e óbvio que se a pandemia deixar. Além disso, tem a questão do convite de Jack. Então, foi uma coisa muito grandiosa para a gente aqui, né? É, valorizou, na realidade, e ajudou a disseminar a cultura do barbecue aqui no Norte. Muito mais gente ficou empolgado, se interessou, os cursos começaram a acontecer com maior frequência, muito mais gente querendo comer, conhecer o barbecue. Então, eu fui fazer curso já em Porto Velho, tenho perspectiva de fazer em outras regiões aqui, né? Em outros estados aqui da região. E a coisa, por conta disso, movimentou bastante, né? A gente tinha uma perspectiva muito de fazer um grande campeonato aqui amazônico, até trazer a equipe da KCBS para cá, porque a Amazônia em si tem um chamariz muito grande internacional, né? Mas foi bem legal, uma emoção sensacional. Ninguém imagina, né, dentro de uma competição. É uma vibe totalmente diferente, né? É como se fosse uma competição esportiva mesmo, né? A gente se envolve com a coisa. Demais, cara. Vamos ver se o Zé Gotinha libera em breve voltar com as competições, com os eventos aí, né? Se Deus quiser. Cara, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que teria feito a diferença pra você? É, eu acho que em relação à dica, eu já até dei uma aqui, né? Quem de fato tem interesse em aprender, é importante ser voluntário. Os festivais vão voltar, é importante você se dedicar. Óbvio que o estudo em primeiro lugar, qualquer, qualquer profissão que você abrace, você precisa estudar e aprender e saber o que está fazendo, né? Isso é o básico. O estudo é o básico, o estudo liberta. Então, você ler, se dedicar à leitura, a procurar pesquisar, isso é fundamental. Mas na gastronomia, na culinária em si, em geral, isso não só no barbecue, você tem que meter a mão na massa. Você tem que colocar em prática, testar, anotar. Isso é uma dica muito importante. Num barbecue, você tem que anotar tudo, né? Porque na primeira vez que você fizer, você vai errar. Na segunda também você vai errar. Na terceira você já vai começar a acertar. E a anotação de tudo isso, quanto tempo levou aquele preparo, qual a quantidade de rub eu deixei, qual a quantidade de tempo na fumaça, embrulhado. Isso é muito importante, né? Porque, óbvio, ninguém tem uma memória absurda de conseguir guardar com esse nível de detalhe de informação. Então, é importante ter o teu caderninho, teu laptop e anotar tudo que você faz. E competição, obviamente, isso se multiplica, essa necessidade, né? Mas anotar tudo que faz, testar, testar e testar, não ter receio de errar. Isso aí eu falo não, eu falo em eventos ou coisa do gênero. Você tem que confiar no próprio taco, principalmente quando você se dedicou a estudar, se dedicou a testar e percebeu que você estava fazendo a coisa certa. Então, eu acho que uma dica que eu dou para as pessoas que queiram se envolver nisso tudo, óbvio, primeiro estudar, mas a prática é a principal escola. Os festivais, seja voluntário, se você não tiver oportunidade e queira de fato trabalhar comercialmente com isso, seja estagiário em alguma casa de steakhouse, casa de carne, trabalhe com isso, aprenda, quem sabe, e pratique muito. Eu aproveitei aqui ao longo essa nossa necessidade de ficar recluso em casa por conta da pandemia para testar. Eu tenho aqui na minha sacada, eu tenho um Suga da Quintes, tenho duas parrilhas, a minha garagem eu tenho um pit de 28, e sempre que eu posso, eu estou testando. Toda semana eu testo. Aí eu testo não só fazer defumação, a proteína em si, testo defumar temperos, defumar frutas, legumes, fazer mesclar técnicas, como eu falei, fazer a mesclagem da técnica do preparo do forneiro, fazer mesclagem com a cura da carne de sol, fazer mesclagem com aquilo que seja do teu dia a dia, da cultura da tua região.
Eu já fiz farinha de piracuí aqui defumando, defumando peixe. Quer dizer, é importante você testar, colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Não adianta você sair fazendo um monte de curso, ficar assistindo vídeo se você não praticar. Isso para qualquer ramo de profissão é fundamental. Você pode ser o melhor teórico do mundo, mas na prática, quando você fizer, você não vai conseguir fazer, justamente porque é a prática que ensina. Então, a dica eu acho que eu podia deixar de dica seriam essas. Maravilhoso, cara. Diz que na prática a teoria é outra, né? Exato, né? Exato. Qual é o advogado, por exemplo, que vai se forma em direito, se não tiver prática de advocacia, o cara não vai nem conseguir viver, sobreviver, porque Exatamente. é um mundo completamente diferente. Vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica, teoricamente? Vamos lá. Polêmica? Cara, American BBQ é só brisket, pulled pork e costelinha? Pô, mas aí, essa já falou com a pessoa certa. É aquilo que eu falei, né? American Barbecue é isso. O barbecue em si, a técnica de defumação, tem uma infinidade absurda, né? Principalmente no Brasil, né? Hoje eu defumo pirarucu, defumo tambaqui, defumo tucunaré, defumo bacuri, cupuaçu, faço farinha de piracuí, e muita gente está fazendo coisa diferente, né? O barbecue em si é apenas o quê? Uma técnica de cocção para defumar. E aí a técnica de cocção, repito, para quê? Para defumar, para que a proteína ganhe em conservação, né? Tem uma questão bactericida, é defumar para agregar sabor do defumado, é defumar para quebrar colágeno e transformar a proteína, desmanchar a proteína e ser mais fácil de ser consumida. Então, qualquer coisa dentro dessa tríade aí daquilo que o barbecue, do que a técnica proporciona, você coloca a imaginação para funcionar, né? Tudo fica ótimo. Um dia desse eu fiz um bolo de macaxeira aqui, ficou excepcional. Fiz o bolo todo dentro do pit smoker, ficou excepcional. Defumo os peixes, tabuada está aí defumando coisa pra caramba, botando todos os frutos do mar no pit smoker. Muita gente boa. Bruno Salomão é um cara excepcional. E os vídeos dele estão aí para todo mundo, né? O que ele faz no Pit Smoke, tanta coisa que ele mostra, tantas possibilidades, né? Eu acho que até fica como um conselho, né? A gente tem que parar com aquela visão ali, exatamente disso. A American Barbecue, eu tenho que fazer costelinha, eu tenho que fazer brisket, eu tenho que fazer pulled pork, eu tenho que usar dry rub, eu tenho que deixar muita fumaça. Então, expanda a tua visão e passe a respeitar e valorizar a tua região, valorizar a tua cultura gastronômica, os hábitos alimentares da cidade onde você mora. E aí, a partir disso, use apenas a técnica de coacção para fazer coisa do dia a dia. Vou fazer um feijão. Pô, bora botar um defumadinho no feijão aqui, fica uma delícia. O que que faz? Qual é o prato típico da tua região? Brinca lá com o prato típico da tua região, defumando alguma coisa. Fiz o pato no tucupi também aqui, que é um prato típico da nossa região, principalmente na época de sírio. Defumei o pato, coloquei no tucupi. Fica excepcional. Passe a brincar e testar e fazer um monte de coisa. É, é um universo muito grande aí, ainda não explorado, né? Então, é uma das dicas que eu deixo também aqui. Eu acho que é importante abrir a mente para isso tudo, né? American Barbecue não é só o barbecue feito nos Estados Unidos. Demais, cara. E eu acho até que, de repente, se o cara tem um pit e ele só faz brisket, pulled pork e costelinha, talvez é quase como você ter um fogão e só fritar ovo e fritar bife. Até tudo bem se você fizer, mas dá pra fazer muito mais coisa que isso, né? Exato. Se a tua intenção é fazer isso e vender só isso, se tem o teu público para consumir isso aí, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que existem outras tantas possibilidades que você pode, inclusive para ganhar dinheiro, né? Passe a defumar o peixe. Não sei se você percebe, a gente tem uma quantidade absurda de espécies de peixe, uma variedade.
uma abundância absurda de peixe e não vejo ninguém defumando peixe. E aí a gente pega, vai numa determinada casa, uma boutique especializada, e verifica lá quanto está o preço da anchova defumada. Dá uma olhada. Quantas nossas casas de sushi compram anchova defumada ou salmão defumado? E aí eu falo numa defumação de charcutaria, defumação a frio, que não tem toda a capacidade que tem um pit smoker de defumar, de produzir uma proteína até em melhor qualidade. Olha a variedade de coisas que você tem para ganhar dinheiro. Imagina, você compra um peixe barato da tua região, começa a defumar não para consumo final, de repente, defuma o peixe para que a pessoa finalize em casa. Olha, o pirarucu, o que, que eu fiz aqui? Eu fiz o pirarucu de fumeiro, que é a técnica lá do recôncavo. O que, que eu faço com o pirarucu? Eu faço a cura do pirarucu, abro a manta do pirarucu e defumo em baixa temperatura, apenas para ele agregar mais um fator bacteriológico, que é a fumaça. E tiro com uma certa temperatura de segurança, e esse pirarucu pode ser frito, pode ser cozido, vai para uma muqueca, vai para qualquer outro prato, né? É a mesma coisa com outros preparos, né? É isso que eu falo, tem muitas possibilidades dentro da defumação, do pit smoke, para a pessoa ganhar dinheiro, trabalhar com isso ou se divertir. Maravilhoso, cara. Vamos para nossa pergunta de R$ 1 milhão. O que o fogo significa para você, Caribé? Cara, para mim, o que que o fogo, na realidade, trouxe para mim, né? Como eu falei, minha formação em Direito, já estou trabalhando com isso desde 2002. Me formei em Direito, mas não por vocação desde criança, nunca fui aficionado por Direito, foi mais uma questão mesmo de sobrevivência, né? O Direito me proporcionou até hoje uma vida ótima, sustento da minha família, mas o fogo e a gastronomia em si veio como uma paixão que me abraçou, né? E é aquilo que eu falei, o primeiro contato assim mais marcante que eu tive com fogo e o que que ele trouxe de diferente para mim, que a partir dali eu não consegui largar mais, foi exatamente na churrascada. Vivenciar aquela madrugada lá em volta lá da, das fogueiras, das churrasqueiras, do fogo de chão, da chama que foi criada lá nas estações e trocar ideia, bater papo ao longo da madrugada, a gente acaba vivenciando uma coisa que foi vivenciada desde o início do descobrimento do fogo pelo ser humano, né? O que que o fogo trouxe para a humanidade? Uma das coisas que o fogo trouxe para a humanidade foi exatamente isso, a possibilidade de interação social, formação de um senso de grupo, são as pessoas em volta do fogo ali para que o fogo trazia para as pessoas, além óbvio, da questão à noite se utilizava o fogo para iluminar, para dar segurança, se utilizava o fogo para esquentar o calor na noite de frio, né? E o fogo trouxe uma possibilidade absurda de cocção de alimentos. O ser humano começou a se alimentar, ter contato com a possibilidade de ter contato com aminoácido, que foi fundamental para o desenvolvimento humano, neural. E a questão do desenvolvimento social, a sociedade começou a ser criada, os seres humanos começaram a conviver em sociedade a partir do momento que eles começaram a se reunir em volta do fogo. Olha quanto representa isso, né? E aí a gente acaba, eu até escutei alguns podcasts e muitos falavam disso, né? O fogo proporciona a possibilidade da gente reunir, ter uma convivência com as pessoas. No mundo de hoje, principalmente, né, com o WhatsApp, com rede social, as pessoas acabam nem se comunicando mais hoje em dia, né? Ou mandam um WhatsApp, não consegue mais nem falar no telefone com a pessoa. E o fogo é diferente disso, o fogo reúne, né? Faz com que as pessoas acabem resgatando algo meio que ancestral, né? De se reunir, de bater papo, de ter essa interação social. E aí o fogo, para mim, é exatamente isso. Trouxe para mim essa perspectiva de, de, de algo que me traz uma paz, que me traz um momento de reflexão, um momento de harmonia, que nada se compara a isso, eu não consigo em qualquer outra coisa. Então, hoje, quando eu estou estressado, hoje, quando eu tenho qualquer tipo de problema,
eu me encontro lá na minha churrasqueira ali, ligo a minha churrasqueira, deixo o fogo ali durante o dia, asso uma ou duas coisas e fico ali refletindo. Quando tem oportunidade, antes da pandemia, pô, quantas vezes todo mundo se reúne com os amigos em volta da churrasqueira ali. Aí o objetivo principal não é nem comer a carne ali, muitas das vezes a gente vai ali exatamente para fazer algo que a gente tem perdido, a sociedade tem perdido, que é essa interação social, essa troca de olhares, conversa, essa coisa de fato de reunião, né? A gente tem perdido isso por conta da evolução da tecnologia, né? E aí o fogo proporciona para mim e para muitos, eu acho que é exatamente isso, essa possibilidade de me reencontrar e uma coisa meio que ancestral, a gente acaba de algum modo sendo conduzido para isso. Demais, cara. Você tem uma receita, um truque, uma dica para passar pra galera que tá nos ouvindo agora? Cara, o que eu podia passar de receita? Eu acho que é legal, até para trabalhando tudo isso que eu falei, né? Eu fiz um burn ends de pirarucu. Burn ends normalmente é feito de bacon, da carne suína ou do brisket, né? E aí o pirarucu aqui é um peixe excepcional. O consumo do pirarucu no norte, via de regra, isso já vem de muitos séculos, o consumo do pirarucu salgado, e ele tem uma quantidade muito grande de gordura na barriga, né, a ventrecha do pirarucu. E aí, quando a gente defuma, a gente percebe que fica muito parecido com bacon. É uma coisa excepcional. E aí, o que eu fiz? Eu vou fazer uma cura desse pirarucu. Então, eu já posso passar a receita aqui, mas aí depois eu te passo com maior detalhamento em relação à quantidade de coisas. De repente, você postar aí para o pessoal. Mas eu faço Beleza. inicialmente, eu pego a ventrecha, a barriga do pirarucu, faço uma cura seca nessa ventrecha. Eu uso o açúcar mascavo 25% sobre o peso da proteína. Metade dessa quantidade eu uso em sal. E aí eu entro com algumas especiarias. E aí eu pego o que é nosso aqui, uma pimentinha verde, uma chicória, pimenta branca, uma pimenta cumari, faço essa mistura, deixo a barriga do pirarucu curando ali por 2 ou 4 horas. A cura vai ajudar, inclusive, não só na cor, né, mas ajuda bastante na consistência do peixe. Então você vai perceber que depois que você fizer a cura e lavar, tira todo o excesso da cura, lava, quando você cortar em cubos, vai cortar tranquilamente, a carne fica muito consistente. Você corta em cubos, eu nem passo dry rub, mas se você tiver alguma coisa, gostar do sabor do dry rub, alguma coisa assim, queira colocar só para dar um punch de sabor, eu não passo dry rub. Eu coloco os cubos de pirarucu para defumar, e aí a temperatura do pit alta, 130, 150, para ele começar aquela gordura por fora, começar a criar uma crosta de sabor ali, né? 30 minutos, depois disso, tira, coloca num glaze. Eu gosto de usar um glaze. O meu glaze, eu já usei dois aqui na minha barriga, fica ótimo usando um glaze com geleia de tucupi, geleia de cupuaçu, e aí a gente vai considerar no Brasil inteiro, tucupi e cupuaçu não vai ter com facilidade. Mas você pode usar qualquer geleia de fruta da tua região aí, tangerina, mexerica, né, pitanga, qualquer outra fruta ácida fica legal. Você faz um glaze com essa geleia, coloca, dependendo da fruta que você for utilizar, o bacuri eu não coloco mais nada, ou tucupi eu não coloco mais nada, mas se você for usar uma geleia de fruta, acrescente glucose de milho, melácio ou mel, um pouco de vinagre de maçã. Essas quantidades todas eu posso passar a receita, Rodrigo, depois você postar. Eu estou falando dos ingredientes aqui, mas depois eu passo o detalhe de quantidades. Açúcar Combinado. demerara, tá? Açúcar demerara cristal, acerta um pouco o sal, separa um pouco de água se for necessário no final. Usa um espessante, né? Aqui eu acabo usando um espessante nosso, espessante natural, que é a farinha de carimã. Mas a goma xantana pode ser utilizada tranquilamente para criar um glaze mais espesso. E aí aquece todos esses ingredientes, né, na panela, deixa dar uma pressão, depois dessa pressão abaixa o fogo e vai misturando, mistura bem.
E aí, no final, você vai acrescentando o espessante aí para que ele ganhe consistência e, se necessário, acrescenta um pouco de água. Feito esse glaze, você pega os cubos de pirarucu, ficaram lá 30 minutos defumando, joga nesse glaze, mistura tudo. Depois de misturar, você leva de novo para o pit só para dar aquela finalizada, aquela caramelizada. O ideal é que você tire com a temperatura interna de 63 a 65, porque a ideia não é que o pirarucu resseque, né? Então você tem que ter cuidado com a proteína. Outra coisa que é importante ter cuidado, que a proteína do peixe é diferente, né? O colágeno do peixe ele quebra com a temperatura muito mais baixa do que o colágeno da carne, né? O colágeno do peixe no máximo 65 já quebrou o colágeno, 63, e aí o colágeno da carne bovina é 95. Então tem que ter esse cuidado com relação ao peixe. Então, temperatura final 63 e 65, você vai tirar tira do pit e, cara, coma sozinho, faça um acompanhamento, fica excepcional. Você morde a barriga o cubinho, o burnezo do pirarucu, aquela gordura, aquela peça espoca na tua boca e vem todo aquele sabor. É uma das coisas mais gostosas que eu fiz e que eu tenho comido. Sempre vira e mexe, onde eu estou fazendo churrasco aqui, ou defumação, todo mundo me pede. Nos cursos, então, eu vou, essas receitas, como eu te falei, eu te passo todo esse detalhamento para você postar e colocar. Mas eu acho que a receita seria essa. Demais, cara. Pô, depois, galera, entra lá no Instagram, @efogopod, pra pegar todas as quantidades. Eu até postei recentemente no meu Instagram. Quem quiser depois acompanhar lá, tá inclusive com um videozinho com passo a passo. Opa, melhor ainda. Cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera ler, assistir ou visitar? Ah, legal, Rodrigo. Eu escutei alguns dos teus podcasts, principalmente da turma da defumação, né? Eu já percebi que eles indicaram muita coisa bacana, né? Muita indicação de canal de YouTube, livros. Eu acho que é bom diversificar um pouco essa indicação. Óbvio que o canal do Cansei, do Bruno Salomão, sem dúvida nenhuma, hoje o que a gente tem no mercado nacional de melhor fonte de informação com facilidade de acesso, né? E aí um pouco daquilo que eu prego no American Barbecue, no barbecue em si, eu posso indicar, até para que a pessoa, eu acho que é importante, antes da gente começar a, a, a defumar, a fazer qualquer coisa na cozinha, que a gente busque um pouco desse contexto histórico, de como a coisa começou, de como os pratos foram desenvolvidos, né? Porque tudo tem uma história, né? A técnica tem uma história, aquele prato que você consome há muito tempo, ele tem uma história, começou lá atrás, porque eu acho que é importante ter essa base de história da alimentação do Brasil. Óbvio que tem os clássicos, aqui eu posso indicar o do Câmara Cascudo, mas eu acho que você poderia iniciar uma leitura com o livro do Carlos Alberto Doria, que é a Formação da Culinária Brasileira, que ele faz uma reflexão aí crítica sobre isso, né? E aí depois que você lê o Carlos Alberto Doria, você vai ter você vai ter a possibilidade de fazer uma leitura mais crítica daqueles livros clássicos da história da alimentação no Brasil, né? Câmara Cascudo, Freire, muito daquilo que eles colocaram, e foi excepcional para a literatura, né, brasileira, de gastronomia, de culinária brasileira, mas muito do que eles trazem é um pouco da versão dos exploradores, dos viajantes, né? E o Carlos Alberto Doria tem uma análise mais crítica aí em relação a como se formou a culinária brasileira. Tem também, eu indico um outro livro aí de história, e aí é um livro do italiano Massimo Montanari, que é um historiador também, que é o Comida como Cultura, da editora Senac. Se você quiser passear um pouco na gastronomia, e aí eu sou apaixonado não só pela gastronomia paraense, mas a gastronomia, a culinária, a cozinha baiana, né? E aí eu sou um aficionado pela cozinha baiana, e para você entender um pouco da história da cozinha baiana, eu indico 3 livros do Guilherme Radel, que é a Cozinha Praiana,
a cozinha sertaneja e a cozinha africana da Bahia, né? O Brasil começou por lá. E aí você fazendo essa leitura desses livros, você vai ter uma contextualização histórica muito boa, não só da Bahia em si, mas como o Brasil se desenvolveu, como a comida brasileira, comida de origem, como foi desenvolvida, né? E aí, trazendo um pouco aqui para a Amazônia, tem a Cozinha de Origem do Tiago Castanho, que é um livro também para você pegar bastante coisa, bastante informação, receita, e o próprio Tiago Castanho, ele tem um programa no canal Futura, que é Sabores da Amazônia. Eu acho que é um programa excepcional para você acompanhar e conhecer um pouco desse universo da culinária amazônica, dos nossos produtos, né? Ele trabalha nesse programa, ele vai lá na origem, onde estão os principais ingredientes, ele vai lá nos rios, mata, mercado da região norte, ele percorre tudo isso e mostra lá de onde saiu aquele alimento, aquele produto que vai ser utilizado nos pratos regionais amazônicos. Eu acho que é uma indicação para fugir um pouco daquilo que já passaram de livros e para você se inteirar. Eu acho que aquilo que eu falei, a gente tem uma riqueza muito grande, a nossa culinária na cozinha brasileira, que precisa ser melhor conhecida, explorada e abordada dos profissionais, não só da gastronomia em si, mas do meio de churrasco, né? O que a gente está fazendo no American Barbecue, no churrasco, é cozinha, gastronomia, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento até para iniciar essa viagem. Iniciar essa viagem, fica aqui, como o programa já está acabando, fica aqui o meu apelo, não digo apelo, mas o meu pedido, que é exatamente esse: valorize a sua região, valorize a cultura da sua região, a história da sua região no American Barbecue ou no churrasco, e procure estudar, procure entender um pouco de como foi a formação da cozinha brasileira antes disso tudo, né? Entender um pouco daquilo qual foi a participação do índio, qual foi a participação dos negros, qual foi a participação dos imigrantes na formação da nossa cozinha. Entender, sobretudo, essa questão de como eles conseguiram aquilo, o que acabou morrendo ao longo do tempo. Como eu falei, né, os portugueses acabaram empobrecendo um pouco a nossa gastronomia de raiz, a nossa gastronomia, a cozinha que era praticada pelos índios, enquanto técnicas, enquanto produtos, né, eles acabaram empobrecendo. O próprio Moquém foi vítima disso. Foi uma técnica que eles colocaram para debaixo do tapete e se utilizou apenas aquilo que tinha enquanto de técnica de cozinha portuguesa. Os negros, enfim, os nossos negros, até por conta da escravidão, eles não tiveram tanta liberdade de produção, então o que eles faziam era aquilo que era disponibilizado para eles. Quando a gente vai estudar também a história lá do American Barbecue nos Estados Unidos, a gente vai perceber que o que os negros podiam fazer no American Barbecue era construir uma estrutura rústica ali de madeira, fazer um buraco e defumar aquilo que era disponibilizado para eles de carne, né? Então, só tinha o quê? Carne do dianteiro, dura. Então, eu vou usar uma técnica que eu já tinha, que era uma técnica dos indígenas da América Central do Caribe, e vou usar isso aqui, que é uma técnica barata de cocção. E aí eles começaram, com o tempo, a perceber com o uso daquela técnica rústica, barata, eles podiam agregar maior durabilidade ao alimento. Então, eles usavam nas fugas, quando precisavam, ter um alimento que pudesse estar com eles ali sem estragar, e conseguiram quebrar colágeno dessas proteínas mais duras. Cara, e quem quiser te encontrar nas redes sociais da vida aí, pela internet, desse mundão, por onde te procura? O meu principal lá no Instagram, né? Eu tô lá com o Caribe BBQ, tenho a maior disponibilidade de quem manda. Muita gente sabe disso, né? Quem eu tive contato, eu recebo diariamente mensagem, WhatsApp, cara, pô, Caribe, o que eu preciso fazer aqui? O negócio não está funcionando. Falo, faz isso aqui.
todo mundo me pede dica, né? E eu tenho uma disponibilidade absurda, porque eu gosto de fazer isso. E então, Caribe BBQ, Instagram, eu tô lá tem meu contato, quem quiser mandar mensagem no direct, no tempo que eu tenho disponível, eu tento produzir conteúdo, tenho produzido informação, e espero que os projetos que tem aí para o futuro consigam se desenrolar para todo mundo aí com o fim da pandemia. Espero que esteja mais próximo. Obviamente não com o fim, porque eu acho que o fim da pandemia não vem agora, mas que dentro de um contexto de possibilidade da gente começar a ter novamente um convívio social, né? É isso que a gente espera. Com certeza. Nós também estamos no Instagram, no @efogopod, e o meu Instagram é o @rodrigopeters_. Gente, dá aquela força pra gente, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, manda o podcast pra galera, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcast e vai lá no Spotify também, dá um follow, segue a gente lá, que mesmo que você não ouça por lá, ajuda bastante o nosso trabalho. Nesses dias a gente tem estado na parada dos podcasts do Spotify, dos em alta, então uma grande surpresa, mas isso também graças ao apoio e à audiência de vocês. Muito obrigado, Caribé, pelo papo, um puta papo gostoso de ouvir, com muita história, muito enriquecedor, eu tenho certeza que a galera gostou muito. Eu que agradeço a oportunidade aí, e parabenizo novamente pela tua iniciativa. Eu acho que isso é fundamental, né? Todo mercado, todo mundo tem a ganhar com isso. E aí é uma fé. Hoje em dia, eu já escutei todos, né? Tá, todas as entrevistas aí são imperdíveis, dá para aprender muita coisa, né? É um bate-papo, mas é um bate-papo com muita informação. É só a pessoa saber pegar, pincelar tudo que tem aí, tem muita informação rica de todo mundo que falou e passou pelo teu programa. Espero que eu tenha pelo menos deixado aí uma gotinha nesse imenso mar de informação do É Fogo e desejo o maior sucesso. Eu acho que tem tudo para você tem tudo para crescer enquanto ferramenta aí de fomento e disponibilização de informação. Eu acho que quem não ouviu ainda está perdendo uma oportunidade absurda de aprendizado. E aí fica o meu agradecimento e meus parabéns aí pelo trabalho que você tem desenvolvido. Opa, eu que agradeço, cara. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, vai aproveitar e vai aprender muita coisa desse nosso papo. Brigadão mais uma vez, brigadão a Kings Barbecue e o Carvão IP pelo apoio de sempre, e brigadão a você que está nos ouvindo até agora em casa. A próxima semana a gente se vê de novo. Tchau!